Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Michele, como a Paula disse, sou gestora de sucesso aqui do cliente, gestora de sucesso do cliente aqui da CRM Educacional e tenho aí uma experiência de aproximadamente 10 anos no mercado educacional, como ela bem falou. A gente comenta isso muito mais, às vezes, para vocês saberem que a gente já esteve, né, do lado de vocês aí. E por isso, né, a gente tenta trazer aqui realmente a visão das necessidades que a gente tinha quando a gente estava nas instituições de ensino, tá? Mas, claro, fiquem muito à vontade para complementar e perguntar aí durante o nosso papo. Vocês podem ir colocando no chat, como a Paula falou, que ela vai organizando e depois me faz essas perguntas, porque eu acabo não conseguindo ver por causa do modelo de apresentação, tá bom? Bom, para começar, né, o título da nossa palestra são as estratégias de segmentação da comunicação omnichannel. Mas é importante a gente entender melhor, né, esses conceitos. E a começar, né, é interessante a gente pensar quantos canais desses aqui, de vários outros, né, que existem, que vocês já acessaram hoje. Né? Antigamente a gente se comunicava basicamente por carta, telefone, e hoje a gente tem uma infinidade de formas, uma infinidade de canais. E essa infinidade de canais é omnichannel? Não é bem assim, tá? O conceito de omnichannel, ele veio sim dessa ideia de multicanais, né? Foi uma evolução desse conceito. Mas quando a gente fala dessa questão de multicanais, a gente não necessariamente está falando de omnichannel, porque na estratégia de multicanal, uma instituição, ela pode ter esses diversos pontos de contato com o seu candidato, porém eles não são integrados, não existe uma comunicação única, né? Aí acaba sendo algo um pouco parecido com aquelas histórias de telemarketing que a gente vê, né? E vive, infelizmente, a gente vê em vídeos da Porta dos Fundos, por exemplo, fazendo ali uma piada, mas infelizmente a gente também vê no dia a dia, quando a gente vai ligar para poder resolver um problema do nosso telefone, da nossa internet, e fica aquela coisa de uma pessoa passa para outra, e a cada nova pessoa que você tem que falar, você tem que repetir a história toda de novo. Nessa linha de multicanal, é parecido. Quando você muda de canal, você tem que contar a história toda. Você muitas vezes não tem as informações passadas de uma maneira que seja igualitária entre todos os canais, porque não existe essa integração, né? Quem nunca aí na instituição de ensino passou pela situação de ter um candidato que recebeu, por exemplo, uma informação por e-mail marketing ou uma informação do call center e na hora que chegou na secretaria, por exemplo, para realizar a matrícula, não conseguiu realizar a matrícula por causa de alguma informação que não estava devidamente realizada, né? Que não foi devidamente passada por todos os canais. Então, são algumas coisas que a gente, infelizmente, passa quando a gente não trabalha com o mini-channel e quando a gente trabalha apenas com o multicanal. Já o omnichannel, ele tem o foco, de fato, na experiência do cliente, né? E o principal objetivo do omnichannel é atender o cliente onde, em qual canal, né? E quando ele desejar, de maneira que ele não vai precisar ficar repassando, por exemplo, todas as informações que ele já passou em determinado canal. Porque, por exemplo, se um candidato está ali no Facebook e mandou um messenger para a instituição de ensino perguntando sobre determinado curso, por exemplo, ele recebeu retorno e dali a pouco, né, num outro dia, ele liga, por exemplo, para o call center da instituição de ensino. É importante que o call center já saiba, neste exemplo que eu estou dando, qual o curso
que ele procurou informações, até para que ele já consiga ali usar de todo o poder de argumentação para trazer esse candidato mais para perto, né? Então, quando a gente fala de omnichannel, necessariamente a gente está falando de informação integrada entre os canais, tá? Então, a partir dessa estratégia, a instituição vai conseguir estabelecer um relacionamento de fato com o cliente e não simplesmente utilizar uma diversidade de canais, mas cada canal com uma mensagem distinta, ok? E aí eu gosto muito desse quadrinho que a Take criou, que é uma empresa, né, parceira, inclusive, da CRM Educacional, que define ainda com mais clareza essa separação do multi-channel, né, do multicanal, com o omnichannel. Então, no multicanal, todos os canais estão disponíveis. E no caso do omnichannel também. Só que no multicanal, esses canais são independentes. No omnichannel, eles já são integrados. Então, as informações no multicanal, elas não são compartilháveis, né? Elas não são compartilhadas entre os diversos canais. Já no omnichannel, sim, eles são compartilhados, né? No multicanal, não há acesso ao registro de contatos feitos pelos outros canais. Então, no caso, né, a gente entendendo aí num cenário nosso, né, de instituição de ensino, quando você entrar ali no lead, dentro do seu CRM, você não vai ter o registro daqueles canais, apenas a partir daquela ligação, por exemplo, que foi realizada por ele. Diferente do omnichannel, né? E por isso, no multicanal, existe uma quebra do processo de negociação, de conversação com o candidato, diferente da estratégia, né, do omnichannel. E no multichannel, cada canal vai ter seus próprios objetivos, suas próprias linguagens, que vão ser independentes, como nós já falamos. Já no omnichannel, ainda que você trabalhe com as particularidades de cada canal, você vai tratar da experiência do candidato como um todo, complementando um canal, complementando o outro. E é impossível, então, dentro desse processo de omnichannel que nós falamos, você trabalhar com esse conceito sem um CRM. Isso é impossível. Por quê? Porque a proposta do CRM, e aí, gente, isso vai variar, inclusive, para outras áreas. Eu não estou aqui simplesmente vendendo peixe da CRM educacional, não. Se a gente for para o varejo, vai acontecer a mesma coisa. Não tem como você gerenciar multicanais de maneira integrada para ser uma estratégia omnichannel e não apenas multichannel, sem você ter um sistema que vai fazer com que todas essas informações sejam unificadas. Esta é a função de um CRM. E aí tem uma frase que fala desse processo, né, do CRM como unificador. É uma frase que eu acho que exemplifica muito bem isso que eu estou falando, né? Essa frase diz o seguinte: CRM é uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de vista tecnológico, o CRM envolve capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Ou seja, é através de um CRM que você vai conseguir transformar as ações de omnichannel em inteligência de fato para te ajudar no seu processo de captação. Dado isso, entendido esse conceito, a gente vai focar nas estratégias mesmo de omnichannel, ok? Que é o tema da nossa palestra de hoje. E aí, como exemplo, eu até coloquei um printzinho aqui do nosso CRM, que mostra, por exemplo, que ao você acessar um lead, você consegue saber
todas as atividades que foram realizadas com aquele lead, seja as ligações, sejam as notificações de WhatsApp, SMS, e-mails e assim por diante. Justamente para quê? Por exemplo, quando uma atendente de call center for fazer uma ligação, ela já tem todo o histórico daquele candidato e consegue, desta forma, direcionar a sua fala para aquilo que vai fazer sentido para o candidato, para que seja não simplesmente um telefonema, mas que seja uma abordagem consultiva, que faça sentido para aquele candidato que está recebendo aquela ligação, por exemplo. E aí, né, eu trouxe aqui também alguns dados que quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonada por dados e eu acho que a gente precisa disso dentro de uma organização, né? A gente não consegue defender, inclusive, estratégias sem utilizar números. Por isso, vamos aos números. Todos esses dados, gente, são de pesquisas, tá? Então, eu não vou detalhar, mas depois essa apresentação vai ser disponibilizada para os clientes na CRM for You. Vocês podem ficar à vontade para utilizar esses dados, são dados públicos, enfim, caso vocês precisem aí de alguma argumentação dentro da instituição de ensino de vocês. Mas os dados mostram que 73% dos consumidores usam vários canais para se relacionar, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pela Harvard Business Review. Outro dado mostrou que 77% dos consumidores querem que as operações evoluam para uma experiência omnichannel. Outro estudo descobriu, né, que daqueles clientes que utilizavam mais de 4 canais disponibilizados por uma empresa, gastaram 9% a mais na loja em comparação com aquelas empresas que tinham apenas uma plataforma de compra e aí os clientes acabavam tendo essa única opção. Um outro dado relevante, 98% das pessoas alternam entre diferentes canais durante um único dia. E esses canais, eles podem ser, inclusive, canais físicos, né? Então, quando a gente fala de multicanal, a gente não está falando só do e-mail, SMS ou bot, por exemplo. A gente está falando também de um atendimento presencial que, antes da pandemia, costumava ser muito comum nas instituições de ensino, que também fazem parte desse processo, tá? Bom, as empresas com experiência omnichannel forte retêm uma média de 89% dos seus consumidores versus 33% das empresas que não têm essa estratégia bem estabelecida. Por fim, 80% dos consumidores afirmam que marcas que conhecem melhor os seus clientes ganham a sua lealdade, que né, esse objetivo do Omnichannel, ter as informações integradas para que a gente tenha mais informações ainda dos consumidores. No caso de instituição de ensino, dos candidatos. Bom, e qual que é a estratégia, então, que a gente deve tomar para poder fazer todo esse processo de definir, né, a estratégia omnichannel? Gente, às vezes parece óbvio, mas infelizmente, quando a gente fala de conhecer o candidato, a gente vê isso no mercado, tem muita instituição de ensino que não conhece o seu candidato de maneira profunda. Muitas vezes não estuda os dados que possuem no próprio SGA para verificar quem é o seu aluno, ou uma análise mesmo dos próprios dados dos candidatos. Por exemplo, quando a gente fala de conheça seu candidato, será que existe um padrão, por exemplo, de localização daqueles candidatos que optaram por não se matricular na sua instituição de ensino? É algo que os dados que são naturalmente coletados, por exemplo, dentro do CRM, comumente pelos clientes, que podem mostrar. Será que tem um curso que possui uma conversão muito diferente dos demais cursos?
será qual o indicador que está fazendo com que as pessoas desistam mais daquele curso? Será que vale uma pesquisa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Com os candidatos que não converteram desse curso específico, que teve um índice de conversão muito diferente, será que vale uma pesquisa com esse público? Enfim, são algumas coisas para a gente pensar. Mas além desses dados que você já tem dentro do seu CRM, dentro do seu SGA, que você pode pesquisar, é importante você ir um pouco mais profundamente, né? É você entender a persona. O Daniel falou um pouco disso na palestra dele sobre os 11 passos para captação. Eu até trouxe aqui a mesma imagem que ele utilizou na apresentação dele, para a gente até mesmo casar, né, os temas que foram falados. Definir uma persona significa você saber não só a idade, onde mora, a renda média da família, mas é você entender do que o seu candidato gosta. Pode ser, inclusive, que você vai precisar ter várias personas. Por exemplo, dentro dos clientes, né, que a gente sempre está conversando, é muito comum a gente saber que aqueles candidatos de medicina, por exemplo, muitas vezes têm um perfil diferente dos demais candidatos dos outros cursos. Né? Quando você entra numa faculdade, eu me lembro logo na época que, né, mesmo já tem tempo, mas na época que eu fazia faculdade, eu lembro que a gente olhava ali para as pessoas, a gente já imaginava, aquela galera ali deve ser da turma do direito. Por quê? Porque normalmente a turma do direito andava mais engomadinho, né? A gente que era da turma da comunicação era a galera do All Star, por exemplo. Era os meninos que iam de bermuda para a faculdade. Então, tem algumas questões, assim, que por mais que existam estereótipos, que com o poder da observação mesmo, você consegue identificar e criar a sua persona. Quando eu trabalhava em instituição de ensino, eu falava muito com o meu time. Vai para as áreas de convivência da faculdade e escutem os alunos conversando, observem os alunos. Por quê? Porque isso dá insight para você criar a sua persona, para você entender de fato quem é seu público. Né? Se você trabalha, por exemplo, com parceria com escolas, qual dessas escolas que te trazem mais alunos, por exemplo? Isso já é um dado que te ajuda a conhecer seu candidato de maneira absurda, porque aí você passa a observar os alunos de ensino médio, por exemplo, daquela escola, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente com as outras escolas que não te trazem tantos alunos. Tudo isso vai te ajudando a entender quem é o seu candidato, não apenas com dados de público-alvo, digamos assim, que são aqueles dados que vêm no recorte, né, de um plano de mídia trazido pela agência que vai te atender. Então, isso é bem relevante. Para a definição da estratégia omnichannel, tá? Isso vai ser utilizado, inclusive, obviamente, para várias outras questões, mas para a estratégia omnichannel isso faz todo sentido. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de insights, né? A adequação à sua realidade, ela é necessária, não tem como. Nós aqui na CRM Educacional somos, né, especialistas em instituição de ensino. Todos os nossos clientes são instituições de ensino, mas, gente, ainda assim, tem muita particularidade. Claro que tem muita coisa comum, tem muita coisa que a gente consegue trazer de benchmarking entre os clientes. Às vezes a gente, inclusive, realiza algumas reuniões ou até visitas nesse sentido, mas cada instituição é cada instituição, não tem como. E muitas vezes, dentro da própria instituição, o público de graduação e o público de pós-graduação, não só por questões de idade, etc., são públicos totalmente diferentes. Né? E às vezes por curso, inclusive, às vezes essa diferença é por forma de entrada. Então, por exemplo, eu trabalhei numa faculdade
que o perfil do aluno de contabilidade era totalmente diferente do restante, porque era um público que 80% do nosso público de contabilidade era segunda graduação. E eles vinham de lugares diferentes. Enfim, então tem todos esses dados e análises que precisam ser feitos para que a estratégia de Omnichannel seja feita de maneira mais assertiva. Outro ponto extremamente relevante é o mapeamento da jornada, né? O seu candidato, ele pode ter anseios diferentes em momentos distintos. Eu vou dar alguns exemplos melhor para vocês nesse sentido. Uma coisa que a gente pode falar é o momento de conversão que ele está, né? Se ele é um aprovado, ele não está com a mesma disposição em relação ao conteúdo do que aquele lead que só buscou ali um conteúdo no blog. Ele, com certeza, se ele é aprovado, ele está mais engajado com a instituição de ensino e várias coisas que eu vou falar um pouco mais. Adeque o argumento, né? Ainda que você conheça o seu candidato, você tem que adequar o argumento de acordo com o momento que ele está. O mesmo candidato, ele vai ter essas visões diferentes, como eu já falei. E conheça as características dos canais. Não adianta você fazer todo esse processo de conhecer seu candidato, mapear a jornada, adequar o argumento, se você não conseguir utilizar o canal que tem a função correta para o que você precisa. Mas vamos entender esses 4 itens de maneira mais profunda. Lembrando, como eu falei, que são só insights e vocês precisam adequar isso para a instituição de ensino de vocês. Bom, então, dentro desse item de conhecer seu candidato, eu acabei já falando bastante, né? Mas além dos itens que eu falei, em relação à persona e os hábitos, né, que eu comentei, uma coisa interessante também que eu vejo muito é a linguagem do candidato. Quando a gente fala do público de ensino médio, normalmente é um público que é muito digital, por exemplo. Será que a forma de comunicação, a linguagem da comunicação nos meios digitais está adequado a esse público? Você usa GIF? Você usa meme? Você usa a linguagem, a linguagem mesmo, o jeito de escrever? Será que não é interessante você utilizar uma gíria, você utilizar uma linguagem mais informal? Enfim, tudo isso tem que ser avaliado, não apenas, obviamente, de acordo com o seu público-alvo, né, com a sua persona, mas também de acordo com o posicionamento da sua instituição de ensino, se é algo que faz sentido com o posicionamento que a sua instituição de ensino tem, né? Se você tem uma instituição, se você trabalha numa instituição de ensino que tem uma postura mais conservadora no que diz respeito às condições comerciais, você vai, às vezes, trocar uma linguagem que seria, por exemplo, promoção por condições especiais. São esses detalhes que, apesar de, às vezes, parecer óbvio, a gente vê muitas instituições de ensino pecando nesse aspecto, tá? Uma outra coisa é identificar de onde o seu candidato veio. Porque se o seu candidato ele veio de uma estratégia de conteúdo, se ele veio, por exemplo, a partir de um e-book que ele baixou, que foi disponibilizado no seu blog, ele já vai ter consumido determinadas informações que você já tem que saber e você já tem que utilizar isso na sua comunicação. Né? Então, por exemplo, se ele consumiu um conteúdo de administração e um outro conteúdo de engenharia de produção, quando você vai fazer uma comunicação para ele, você já deve saber essa informação e utilizar isso a seu favor. Pode ser uma ligação do call center em algum momento, por exemplo, que de repente a atendente pode perguntar se ele tem dúvida entre esses 2 cursos, por exemplo. E a partir disso, de repente, oferecer um bate-papo com o coordenador para que o coordenador possa explicar a diferença desses 2 cursos. Enfim, são alguns exemplos que são importantes, né? Se esse candidato
ele veio de uma parceria de uma instituição de ensino médio, de uma escola, como que você pode, por exemplo, divulgar a aprovação desse candidato? Será que não é legal, além de você fazer a divulgação de aprovação do candidato para ele, será que não é bacana você enviar para a coordenadora da escola, que foi seu ponto de contato, a relação de todos os alunos que foram aprovados, mostrando para ela a qualidade, por exemplo, daquela escola? Ou, se você perceber, por exemplo, no caso desses alunos terem participado de uma prova digital, por exemplo, que a grande parte dos alunos não foram bem no conjunto de questões relacionadas à matemática. Você leva essa informação para a coordenadora, isso é de grande relevância para ela. Enfim, essas questões de conhecer o candidato e conhecer os sponsors ali que vão te ajudar nesse processo de comunicação com o candidato são essenciais, porque muitas vezes, quando você pode falar assim, nossa, Mi, mas você está me falando sobre Omnichannel, você está me falando sobre conheça o seu candidato, e você está mencionando a coordenadora de ensino médio. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, porque às vezes você está fazendo a comunicação correta com o seu candidato, está fazendo todo o processo direitinho, mas às vezes no momento de decisão do seu candidato, talvez quem vai influenciar pode ser um professor, pode ser uma coordenadora. Então, se você estabelece o seu processo de comunicação, considerando, inclusive, todas as influências que o seu candidato pode ter, isso pode facilitar a sua conversão, tá? Se você, por exemplo, teve um candidato vindo de mídia paga, qual o custo de aquisição, né, desse seu matriculado? Utilize essa informação, porque dependendo do custo de aquisição que você tiver, de acordo com os diferentes canais, você vai identificar, por exemplo, que você às vezes consegue fazer, vamos supor que você está tendo muita conversão de ações vindas do Facebook. Você pode parar e avaliar se não existem estratégias que você pode fazer de maneira orgânica no Facebook, que podem tentar atrair ainda mais candidatos que não sejam apenas pela mídia paga, né? E aí tudo isso você vai definindo de fato a sua estratégia omnichannel como um todo. Bom, dentro do processo de mapeamento de jornada, é importante você entender o caminho que o seu candidato fez, desde o momento de começar as pesquisas sobre quais as instituições, quais os cursos que ele optaria, até o momento que ele se formar, porque aí você vai ter uma visão como um todo. Claro que quando você fala de captação, você vai ter ali uma parte dessa jornada que você vai precisar gastar, né? Que vai ser mais útil dentro de uma estratégia de omnichannel falando de captação. Mas quando você entende a jornada como um todo, você consegue ter insights de itens que podem ser chamarizes, por exemplo, para a sua campanha de omnichannel, que talvez você não tenha percebido, né? É importante você entender dentro dessa jornada quais são os pontos de contato que o candidato teve com a sua marca. E quais os sentimentos que esse candidato teve de acordo com essas etapas. Então, por exemplo, suponhamos que o seu candidato viu a sua marca na mídia, em outdoors, em propaganda na TV, em lives, em várias formas e gostou da proposta que foi apresentada, da linguagem que foi colocada e resolveu se inscrever. Se inscreveu, foi aprovado no processo seletivo, está super engajado com a marca, está gostando de todo o processo que está acontecendo. Porém, depois que ele ingressou, por exemplo, na faculdade, ele percebe que o processo de secretaria financeiro, ou para ele acessar as notas dele, etc., é um processo super burocrático. Qual é o sentimento dele? Poxa,
para eu entrar na faculdade, eu fui super bem tratado. Eu consegui resolver as minhas coisas de maneira super ágil. Porém, depois que eu me tornei aluno, eles não ligam mais para mim. Esse sentimento, se ele tem esse sentimento de decepção, por exemplo, ele tem a chance de evadir, e é muito mais barato você manter um cliente, né, do que você conquistar outro. Isso é fácil até de ser calculado, mas ainda que ele não evada, a chance dele te indicar ou dele fazer uma pós-graduação com você, por exemplo, é muito pequena, né? Então, mapear os pontos de contato e mapear o sentimento desse candidato de acordo com os pontos de contato é fundamental para você entender como que esse processo todo está acontecendo e você ajustar. Porque falha, gente, sempre, sempre, sempre vai ter. Mas a partir do momento que você vai mapeando, que você vai identificando esses sentimentos, você vai conseguindo atuar, né? E aí muitas vezes vocês podem perguntar, né, Tami, mas como que a gente vai mapear o sentimento desse candidato, desse aluno? Existem várias formas, né? Existem pesquisas que são realizadas, existem sistemas de focus group, existe até mesmo essa questão de observação, pode ajudar dentro desse processo. Mas isso é fundamental para você ter uma estratégia que faça sentido para o candidato, considerando o momento da jornada que ele está e o sentimento que ele tem. Um exemplo muito claro para mim, que eu me lembro, né, dessas épocas aí de instituição de ensino, numa dessas instituições de ensino que eu trabalhei, a gente fazia um evento em que a gente recebia diversas escolas de ensino médio. Isso é muito comum, acredito que muitos de vocês façam isso. E, pelo menos, assim, na experiência que eu tenho, os alunos saíam da instituição de ensino apaixonados com tudo que tinham visto. Totalmente engajados, muito felizes, encantados, com aquele sentimento quente de eu quero estudar nessa instituição de ensino. Dado esse momento de empolgação, de vontade do candidato, qual tipo de comunicação será que faz sentido você enviar naquele momento? Será, por exemplo, que a data que você está realizando um evento desse tem que ser mais próxima do seu processo seletivo? Será que quando você faz um evento desse, você pode oferecer uma condição diferenciada caso você cobre inscrição, por exemplo, para todos aqueles candidatos, né, aqueles alunos de ensino médio que participaram do evento, você não você isentar, por exemplo, da ficha de inscrição? É uma possibilidade, tá? Dentro da questão de adequação do argumento, é aquela questão, você tem que entender que se você está começando o seu relacionamento com o candidato, você não vai pedir para ele se matricular, né? A sua comunicação com ele é outra. Aquele velho exemplo que todo mundo fala quando vai falar de inbound marketing, né? Você não vai conhecer a pessoa no primeiro dia que você conheceu e vai pedir ela em casamento. Você tem que marcar os encontros, começar a namorar, para depois fazer sentido um pedido de casamento. A mesma coisa. Aqueles candidatos que começaram no processo da ficha de inscrição, eles podem precisar de um incentivo para voltar para a ficha de inscrição. Como eu disse, se for um exemplo de uma inscrição que é paga, uma isenção ou um conteúdo que possa ser relevante para aquele momento daquele candidato, que pode ser direcionado, pode ser um depoimento de um aluno, por exemplo, para mostrar o quanto que é legal estudar na instituição de ensino, né? Para ele voltar, para ele se inscrever, porque vai ser muito legal tê-lo como parte da instituição de ensino. Os candidatos que foram aprovados, né, eles, além dos parabéns e etc., eles precisam ter as informações de qual é o próximo passo para ele se matricular. Ou seja, os argumentos, eles são diferentes. Aqui eu até coloquei, né, um exemplo de uma régua que a gente trabalha na CRM, são inúmeras,
mas que é justamente dentro dessa ideia, né? Se o candidato fez isso, a ação será essa. Se ele fez Y, a ação será outra. Né? Esse o objetivo quando a gente cria um fluxograma de uma régua, justamente para ter adequação do argumento de acordo com o momento que aquele inscrito está e um argumento que faça sentido para ele. E, por fim, né, eu acho que talvez aí uma das etapas bem importantes para a gente amarrar isso tudo é a questão de conhecer as características dos canais. Como são inúmeros, gente, eu trouxe aqui apenas alguns que são mais utilizados, tá? Mas, por exemplo, o e-mail marketing, né? O e-mail marketing é uma mídia de grande alcance, muito fácil de mensurar, é barata, você consegue utilizar a personalização dentro da mensagem, você consegue mandar uma mensagem um pouco mais extensa, né, se comparado com o SMS ali. Contudo, é uma mídia que, falando a grosso modo, é claro, ela converte pouco, porque ela tem pouca taxa de clique, por exemplo. Ela tem uma taxa de abertura, que eu trouxe aqui alguns dados de mercado, mas às vezes, por exemplo, a interação ela é pequena, né? Então, quando você for trabalhar com e-mail marketing, além de você utilizar essa estratégia para levar informações relevantes para o candidato sobre as etapas do processo seletivo, é muito importante que você vá tentando colocar ali dentro daquelas informações que façam sentido para o candidato. Um convite para conhecer um infográfico, uma landing page, por exemplo, que tem vários infográficos sobre as áreas de atuação dos cursos que você oferece, seja você disponibilizar um depoimento de um aluno que estuda ali, seja você convidar, inclusive, para que aquele candidato acesse o Instagram, por exemplo, da instituição de ensino, que, nesse exemplo que eu estou dando, é uma mídia em que mostra o dia a dia dos alunos, que é algo que, inclusive, dá muito certo. Você colocar, às vezes, convidar alunos para participar de posts do Instagram da instituição, isso gera proximidade com o público-alvo, né, nesse caso, e é conteúdo que não é inscreva-se, 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 mas gera essa vontade de que o candidato efetivamente se inscreva no processo sem você precisar falar isso. Então, utilize o e-mail também para essas informações, né? Para enviar informações importantes, para você convidar para um evento e não só para mandar a informação do login e senha da ficha de inscrição. Aproveite, explore mais as informações, o conteúdo do e-mail que você já vai enviar, por exemplo, através da régua automática, né? Pesquisas de marketing mostram que o ideal da taxa de entrega é ficar acima de 90%, a taxa de abertura acima de 20% e a taxa de clique acima de 3%. Aqui no CRM Educacional, se a gente pega uma média dos nossos clientes, especialmente em relação à taxa de cliques, costuma ser um pouco maior. E a taxa de entrega também é bem maior do que isso. Mas é importante você avaliar as taxas que você tem hoje para identificar se dentro do que é colocado para o mercado as taxas estão interessantes. Se não estiverem, o que você pode mudar nos seus conteúdos para que essa comunicação seja mais assertiva? Vamos trocar o título para ver se surte efeito, por exemplo? Né? São algumas ações assim que, inclusive, a gente tem um conteúdo na CRM For You, na trilha Dicas e Melhores Práticas, que a gente fala sobre esses KPIs, a gente mostra esses KPIs médios do mercado educacional e a gente dá dicas de como você pode fazer para melhorar a sua taxa de abertura, sua taxa de clique e a sua taxa de entrega. Então, se vocês tiverem interesse, tem esse conteúdo lá, tá? Bom, SMS. SMS, por mais que pareça uma coisa obsoleta,
é algo que tem um resultado ainda muito grande, porque ainda às vezes que você não abre no seu celular, ele chega, você olha, como a mensagem é pequenininha, você já consegue ler ali aquela mensagem que foi colocada, né? Mas a taxa média de abertura é absurdamente grande, né? Chega a ser acima de 95%, que é realmente uma taxa muito, muito alta. E o SMS é de grande alcance, é mensurável, é barato, tem a possibilidade de personalização, ainda que tenha o limite de caracteres, né? Tem, por isso que ele é usado para mensagens rápidas, mais curtinhas ali, e às vezes até mesmo para convidar para uma conversa mais longa, por exemplo, através do WhatsApp. Então, você pode utilizar o SMS, por exemplo, que é mais barato do que uma notificação de WhatsApp. Você manda um SMS convidando, olha, quer conversar mais sobre, né, sobre tal tema? Mande uma mensagem para a gente no WhatsApp. É uma possibilidade de utilização desse recurso. Outro canal, né? São as ligações, os telefonemas. É uma mídia já de menos alcance, é uma mídia bem mais cara se comparado ao e-mail ou SMS, mas ele consegue gerar o poder de empatia e de argumentação entre o atendente e o seu target. Inclusive, tem instituições de ensino que oferecem, fazem uma contrapartida com seus alunos que solicitam bolsas ou descontos, inclusive, que eles trabalhem em determinado período no call center. Eu já vi experiências nesse sentido. Por quê? Porque é uma forma, inclusive, deles gerarem a identificação. Tem uma outra empresa que trabalha com call center terceirizado focado para instituição de ensino, que só contrata alunos de graduação para poder gerar essa empatia, para poder ter a mesma linguagem, para gerar maior empatia com os candidatos, né? Bom, mas falando da mídia em si, né? Os telefonemas, eles devem ser utilizados em momentos estratégicos, porque senão o call center vai ficar com aquele monte de filas de ligação, não vai conseguir ligar para todo mundo, e às vezes, no momento que é mais relevante que ele faça a ligação, ele não consegue, porque ele não tem braço para fazer todas aquelas ligações. Esse é um erro muito comum nas instituições de ensino. Gerar uma estratégia em que vai ter muito telefonema e o time não dá conta. É melhor, se isso estiver acontecendo, é melhor você substituir telefonemas em alguns momentos específicos. Eu vou mostrar alguns exemplos de régua para vocês aqui. Vocês substituírem para outras mídias e deixar o telefonema para aquele momento estratégico, tá? E você pode juntar ações. Então, por exemplo, eu fazia isso também numa das instituições que eu trabalhava. A gente mandava uma informação e no SMS, tá? Falava, olha, se você quer saber mais, responda sim. E aí apenas aqueles candidatos que responderam sim eram os candidatos que o time de call center faria as ligações, né? O que a gente chama do SMS interativo. É uma forma. A outra forma é aquela que eu comentei. Você manda um SMS convidando para a pessoa te chamar no WhatsApp. É uma outra forma, né? Então, o telefonema, a ideia é que ele seja realmente utilizado naquele momento que você vai precisar de uma argumentação maior, que você vai precisar passar um número maior de informações e que vai gerar empatia. Então, por exemplo, quando o aluno é aprovado no processo seletivo, você ter esse momento de ligação para explicar os próximos passos, para eventualmente entender se o candidato tem alguma dúvida em relação ao curso, para, se for o caso, fazer a ponte, fazer um agendamento com o coordenador. Enfim, são algumas estratégias interessantes. Bom, o WhatsApp. Aqui eu estou falando muito do WhatsApp, a gente tem que falar das diversas possibilidades do WhatsApp, né? O WhatsApp hoje, inevitável, é uma mídia de um número muito grande, todo mundo está com o WhatsApp o tempo todo. Mas quando a gente fala de notificação de WhatsApp, é uma mídia cara, tá? Mas é uma mídia
que ela possui a possibilidade multimídia. Você consegue enviar vídeo, foto, GIF, meme, texto, PDF, enfim, links. Você consegue mandar, né, várias possibilidades. Ela permite a interação de uma maneira muito, com índice de resposta muito grande. Ela é super personalizável também, enfim. E o WhatsApp, né, é o meio de comunicação hoje mais popular. São 1,5 bilhões de usuários acessando mensalmente esse meio de comunicação. Então, assim, realmente é algo absurdo. Mas quando você fala de notificação de WhatsApp, que é aquela mensagem que você programa na sua régua para ser enviado na linha como é enviado um SMS, mas é enviado um WhatsApp, ela não é barata. Então, utilize em momentos mais voltados para o relacionamento com o cliente. Já quando aquele candidato já está mais quente no seu funil de captação. Não gaste essa informação, essa notificação, e não faça esse investimento quando a pessoa é só um lead, por exemplo. Ela nem se inscreveu no seu processo seletivo. Porque senão você não vai conseguir arcar, né, com esse investimento, não vai valer a pena. Tá? Pelo menos é o que a gente tem visto na nossa experiência aqui dentro da CRM Educacional. Bom, mas vamos a um exemplo prático, né? Entendido essas possibilidades, como que a gente pode utilizar isso na prática? Aqui eu trouxe alguns exemplos simplificados, tá, gente? Porque senão a gente não conseguiria mostrar. Quando a gente tem, por exemplo, um lead que veio de um blog, ele já foi qualificado, ele já demonstrou interesse, você pode mandar um e-mail de inscreva-se, e aí ele fez o login na sua ficha de inscrição, você manda um SMS para login e senha, você manda um e-mail já como informação adicional, além daquela que estava no SMS, como as informações dos cursos. Aí, nesse processo que eu coloquei aqui, de exemplo, é um processo digital, então ele não teve ainda, ele fez a prova objetiva e ele já tem o resultado na hora, então você não precisa mandar uma informação quando ele estiver no status de avaliado, você pode mandar apenas uma informação quando ele foi convocado. E aí, quando ele foi convocado, você pode, por exemplo, por WhatsApp, mandar uma mensagem parabenizando pela aprovação e mandando as instruções de matrícula ali dentro daquele processo de WhatsApp. E aí, no dia seguinte, você pode pedir, você pode definir, né, que vai ter ali uma ligação falando sobre as diferenças, por exemplo, do curso na primeira e na segunda opção, que ele tenha colocado na ficha. E aí, dali a pouco, um SMS, por exemplo, convidando para participar de um evento exclusivo para aprovados. Ele foi matriculado, aí você usa, por exemplo, o e-mail SMS. Ou seja, dentro desse funil aqui bem simplificado, o momento mais quente e importante para a instituição é o momento de conversão. Então, é ali que você vai gastar, investir os seus canais que custam mais para você, mas que tem um poder maior de convencimento, que é a parte do momento que ele está convocado, tá? Uma outra estratégia que a gente colocou aqui no exemplo, um lead vindo pelo bot, né? A gente consegue hoje, a partir da integração que a gente tem dentro da CRM como empresa parceira, salvar as informações do lead dentro do CRM, a partir disso você faz uma comunicação com ele, ele se torna um inscrito. E aí, por exemplo, se ele, nesse exemplo aqui, é uma redação online, se ele fez a redação online, você consegue informar, olha, tal dia seu resultado vai ser liberado, a gente recebeu sua redação e tudo, tal dia o resultado vai ser liberado. Agora, se ele não fez, se ele clicou na opção quero fazer a redação depois, a sua comunicação já deve ser outra. Você manda um SMS convidando para o processo seletivo, depois você manda um e-mail, inclusive colocando uma opinião de quem faz parte da instituição de ensino para tentar trazer ali uma informação nova, ele voltar na ficha de inscrição, e assim por diante. Algo que a gente vê muito nas instituições de ensino são as instituições de ensino sofrendo com os contatos que não conseguem ser feitos. Será que nesse caso, então, não é o caso de tentar primeiro um SMS pedindo para o cliente entrar em contato, ou até mesmo fazer uma notificação de WhatsApp? Porque é uma mídia cara, mas talvez vai te dar um retorno maior. Então, é testar realmente o que faz sentido.
né? Uma outra forma que você tem de fazer essa personalização é trabalhando com o scoring do candidato. A gente tem dois processos dentro do CRM hoje, né? Que é o score dele de uma prova, de uma presencialidade. Então, por exemplo, qual a probabilidade dele ir fazer uma prova de um vestibular agendado ou um vestibular tradicional. E a gente tem a probabilidade desse aluno realizar a matrícula. Então, neste exemplo que eu coloquei aqui, tanto para a parte de presencialidade quanto para a parte da matrícula, da probabilidade de conversão, a gente coloca naquele scoring em que existe mais necessidade de argumentação, porque o candidato está com mais dúvida, né? Você utiliza ali o seu recurso de WhatsApp, o seu recurso de telefonema, que você vai precisar entender melhor o que está acontecendo com aquele candidato, por que ele tem dúvida, por que ele tem uma chance de conversão ou uma chance de fazer a prova menor, né? Agora, aquele candidato que tem a chance está muito pequena, não, eu não vou gastar meu recurso com isso. Ou aquele que a chance já é alta demais, eu também não vou gastar o meu recurso mais caro com ele, porque ele já vem de todo jeito, né? São essas as questões que precisam ser avaliadas. E por fim, gente, não se esqueçam, né? O processo seletivo de vocês tem o MGM, o programa de indicação, tem cupom de desconto, tem consultor comercial, trabalha com gestão de anexos? Se sim, em quais etapas? Né? Nas duas? Tem contrato online? Tem correção por inteligência artificial? Tudo isso vai precisar ser considerado na sua estratégia de régua de comunicação. Não tem como você inserir um processo de gestão de anexo, por exemplo, e não repensar a sua régua de comunicação. Porque se o candidato não enviou o anexo dentro daquele processo que estava previsto, você tem que mandar uma comunicação com ele, filho, vem cá, manda o anexo que falta, né? E aí, lembrando, né, que na CRM Educacional a gente tem a integração omnichannel bem forte. A gente tem os chatbots que atendem todos esses canais que estão colocados aqui, dependendo do fornecedor. A gente tem a integração com o Planeta Y, que trabalha com mídia social. A gente tem o e-mail, integração com e-mail, SMS, telefonemas, notificação de WhatsApp. Enfim, todas essas possibilidades hoje estão disponíveis dentro do CRM. Caso vocês tenham interesse em conhecer e entender um pouco mais sobre algumas dessas ferramentas, basta procurar a CS responsável pela sua instituição de ensino, que a gente consegue te mostrar e te falar um pouco mais sobre isso. No mais, é isso. Legal, Michele, obrigado pela palestra. O Gabriel Figueira mandou uma mensagem aqui para gente, falando, né, muito legal o que você apresentou para gente, e ele pediu para falar um pouquinho sobre as estratégias da CRM para retenção de alunos, para diminuir a evasão, ele colocou como uma sugestão. Tá? Legal. Bom, a gente, todos esses canais de omnichannel que a gente falou aqui, a gente focou mais na captação pelo momento que a gente está, mas todas elas são totalmente aplicáveis e replicáveis em permanência, inclusive o lead scoring, né? Então, quando a gente trabalha com permanência de alunos, a gente tem ali as interfaces, a gente trabalha com 4 dimensões para identificar a permanência do aluno. Então, por exemplo, se no lead score a gente mostra que a dimensão acadêmica é a dimensão que está aumentando a probabilidade de evasão daquele candidato, a linguagem de comunicação e o canal a ser utilizado deve ser diferente. Pode ser, por exemplo, uma probabilidade, nesse caso que eu coloquei, a gente personalizar uma mensagem assinada pelo coordenador do curso, porque se a dimensão é acadêmica, ele vai precisar reforçar essa informação acadêmica, digamos assim, ele vai precisar de ter o contato com alguém de relevância nesse sentido, tá? Agora, se a informação, né, se a mensagem, se a dimensão que afeta ele é uma dimensão mais pessoal, por exemplo, relacionada à pandemia, que é algo que infelizmente a gente está vendo muito, a estratégia, muitas vezes, ela vai ter que ser outra, vai ser direcionada, por exemplo, talvez por alguma questão de negociação financeira. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos dessa forma como a gente trabalha. Ok? Tá ótimo, Michele, muito obrigada.
Pessoal, novamente, a gravação dessa palestra de agora, ela vai ficar disponível dentro do nosso ambiente da CRM for You e outros canais da CRM Educacional. A seguir, a gente tem a palestra do Mário Turler, tá? Sobre onboard de alunos novatos do ensino com apoio de tecnologias. Nós vamos só dar uma pausinha de 5 minutinhos para as outras pessoas entrarem e na sequência a gente já retorna, tá bom? Obrigada, Todos pessoal. Tchau, tchau. participaram.